Eu quero que você entenda o que é que a Bíblia diz para nós em relação às nossas emoções. O que é que eu devo fazer, pastor? Como fazer para organizar o meu mundo interior? Irmãos, eu me lembro que há um tempo atrás eu estava orando e eu estava chorando diante de Deus. Eu estava passando uma luta terrível. Eu morava em Luiz Eduardo ainda, já tem 16 anos que eu moro aqui, então isso já tem bastante tempo. E eu falei: Senhor, por que eu tenho que passar por isso? Que luta terrível é essa? Por que o Senhor não muda essa minha situação? Irmãos, eu ouvi a voz do Espírito Santo muito claro no meu coração. Ele disse: porque eu não quero um ministro fraco que irá se abater com as coisas que acontecerão. E eu falei: ok, Senhor, então faz em mim o que o Senhor quiser fazer. Mas está doendo, está difícil. Irmãos, e um erro de muita gente é não ter coragem de expressar para Deus aquilo que está sentindo. Você não pode ser como uma criança que é podada e impedida de se expressar. Diante de Deus, nós vimos na Bíblia que os profetas tinham liberdade de falar diante de Deus e Deus não matou eles por isso não. Ageu diz assim: Senhor, eu não entendo. Por que está acontecendo isso? Senhor, ajude a gente. Por que o teu povo está sofrendo desse jeito? E ele diz: Senhor, eu vou orar, eu vou me colocar na torre de vigia, e eu vou esperar o que o Senhor tem para me dizer. Ele está dizendo assim: Senhor, eu estou falando o que está no meu coração, agora por favor, me responda. Não é porque eu mereço uma resposta, mas é porque eu estou expressando meu coração diante do Senhor. O salmista vem e diz assim: por que estás abatida, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, o meu rei e o meu Deus. O salmista está dizendo assim: minhas emoções estão tentando me prender, me trazer angústia sobre mim, mas eu quero que isso seja mudado. A gente estava conversando hoje, recebi uma visita maravilhosa hoje de Ricardo e Raíssa, e a gente conversando e eu falando para eles o seguinte: a Bíblia nunca mandaria você mentir. Deus nunca mandaria você mentir. E o que é que a Bíblia diz sobre você estar fraco? Diga o fraco: eu sou um fraco mesmo. É isso? Diga o fraco: eu sou forte. Por quê? Aí a neurociência vem e diz assim: olha, aquilo que você verbaliza, seu corpo começa a sentir. Irmãos, eu tenho visto muitas experiências, por causa das coisas que eu estou estudando, experiências científicas. As pessoas, foi feito um teste, e as pessoas foram instruídas a ficar pensando que estavam fazendo exercício. E ficaram pensando vários dias, e o resultado foi que elas ficaram mais fortes. Você acredita nisso? Elas ficaram pensando durante uma parte do seu dia que estavam fazendo exercício, sem estar fazendo nada, com a rotina igual. Então, irmão João, enquanto tu não vai para a academia, fica olhando as fotos dos dias que tu foi. Porque aí você diz assim: eu estou treinando, mente, eu estou treinando. E seu corpo vai reagir assim. Sabe, irmãos, foi feita uma outra experiência que diz o seguinte: as pessoas tomaram placebo, metade das pessoas que estavam doentes tomaram placebo, um remédio de nada, de farinha, por exemplo, que não tinha efeito nenhum, e metade tomou o remédio certo, o remédio que precisava para a enfermidade que tinham. Irmãos, e 100% das pessoas que tomaram o remédio, sendo o remédio verdadeiro ou falso, tiveram resultados positivos. Resposta de exame, não foi se sentiu melhor. O corpo melhorou quando elas pensaram que estava tomando um remédio para ficar melhor. Então o que é que o diabo quer fazer com você? Ele quer que você sinta-se um miserável, indigno de orar, indigno de buscar a Deus, porque estando nessa condição, você vai orar, aí você diz: Deus, o Senhor não está me ouvindo. E o diabo diz: isso mesmo. Aí o diabo diz no seu ouvido: ele não está te ouvindo. Como é que você se sente?
Você é um homem de Deus, uma mulher de Deus? Ou você é um religioso, membro da Igreja Batista Aliança? Quem é você? Você se sente filho de Deus? Você sente-se amado? Você se sente amado? Qual é teu discurso? O que é que você fala? A Bíblia diz assim: diga ao fraco, eu sou forte. Se a Bíblia está dizendo para você declarar coisas positivas, faça isso. Ore em nome de Jesus, declare as coisas em nome de Jesus. Jesus diz o quê? Quando está tendo aquela tempestade, Jesus se ajoelha e diz assim: Pai, acalma essa tempestade. É assim que acontece. Jesus diz: cessai, para. Jesus verbaliza as coisas. Jesus chega para um leproso e diz: seja limpo. Então, irmãos, comece a fazer declarações de fé a seu respeito. Você não pode viver refém daquilo que você está sentindo. Eu quero que você entenda isso. Porque nós vemos tantos cristãos, irmãos, derrotados pelos sentimentos. Alguns porque pecaram, alguns porque desanimaram e perderam a esperança, perderam a fé. E o Senhor vem e diz para nós nesse texto, o primeiro versículo, ele diz assim: olha, humilhai-vos, portanto, debaixo da poderosa mão de Deus, e Ele, no tempo certo, vos exaltará. Humilhai-vos sob ou debaixo da poderosa mão de Deus. Humildade não é negar o que você sente, mas é reconhecer que Deus governa acima do que você sente. O que você está sentindo muitas vezes não é a realidade. O seu cérebro pode enganar você, e você pode estar vivendo aquilo que você está sentindo porque você foi influenciado de maneira externa. Por isso, irmão, você tem que ter dependência de Deus, relacionamento com Ele, buscar a Deus, para que Ele é que ajude você e coloque as coisas em ordem na tua vida, no teu coração. Para isso, as prioridades certas. O seu tempo com Deus é prioridade. Acordou, irmão? Ah, pastor, não consigo ter disciplina. Sabe o que você faz? Pega teu celular, coloca para despertar cedo, coloca ele debaixo da cama. Quando o seu celular despertar, você tem que desligar. Aí você se abaixa assim do lado da cama para desligar, já desliga e já fica logo de joelho. Aí você já ora, já vai falar com o Senhor. Faça alguma coisa, mas mude a sua rotina. Mude. Você quer que as suas emoções mudem? Lembra quando você era adolescente? Que você se apaixonou por aquela pessoa errada? Às vezes era um pilantra, ou uma pilantra, não sei. Você se apaixonou por alguém, e alguém mais velho, talvez seus pais, chegaram para você: meu filho, por favor, essa menina não presta, ela é mal falada na cidade. Aí você dizia: não, não existe mais ninguém, só tem ela. Aí seu pai dizia: isso vai passar. Aí você dizia: não vai, eu só quero ela. O contrário também: mãe, ele é o amor da minha vida, esse homem não presta, minha filha. Você vê o que ele já fez, ele já namorou com as meninas da cidade, tudo. Não importa, mãe, mas ele está mudando. Ele é diferente agora, mãe, porque o que eu sinto aqui, ó, é só por ele. Gente, quando você era adolescente, você vivia assim, mas hoje você sabe que não são as emoções que dizem o que você tem que fazer. Ainda que você não entenda o que está sentindo, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, renda-se a Ele sempre. E esse texto, irmão, ele está falando sim de emoções. Entenda que tudo está sob o controle dEle, a não ser que você impeça e não deixe na mão dEle. Emoções desordenadas, o que é que elas fazem com a gente? Muitas vezes revela um coração que perdeu a reverência
à soberania de Deus. Não confia mais que Deus sabe o que está fazendo. Não confia em Deus como Pai. E aí ela entra em ansiedade. Eu não sei, irmão, se é um livro que eu estou lendo físico, ou se é o livro que a gente está ouvindo naquele grupo de audiobook. Essa semana eu fui muito abençoado com uma mensagem. Eles diziam assim: olha, pecado não é só quando você faz alguma coisa errada, uma cobiça, uma fala, uma fofoca. Não, é quando você também não confia em Deus e fica ansioso. Isso é pecado, sabia? É quando você sente culpa, uma culpa falsa, e você não consegue buscar a Deus por causa da culpa que você está sentindo. É uma vergonha que dominou você por algo que aconteceu e que você não conseguiu entregar isso a Jesus, e você vive agora envergonhado, com medo. Mas Ele não nos deu um espírito de medo, mas um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. É o espírito que Ele nos deu. Então, quando você vive com medo, você não está vivendo no amor de Deus, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Se você está vivendo com medo, você está vivendo em pecado. E aí, irmão, eu comecei a orar diferente. Senhor, cada vez que eu fico ansioso, me perdoa, Senhor, me ajude a confiar em Ti. Eu tive um veredas hoje em casa, hoje de manhã. Minha turma está em Luiz Eduardo, tem uns familiares da minha esposa visitando, as tias dela, e eles estão lá. Hoje eu fiquei num veredas em casa de manhã. Porque, irmãos, Deus precisa colocar as coisas em ordem dentro de nós, e nós precisamos permitir o Senhor fazer isso. Então a segunda coisa que eu vejo é do versículo 7, quando ele diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Ansiedade é uma emoção que foi acumulada sem você entregar para Deus. As coisas foram acontecendo e você foi absorvendo, e aquilo gerou uma ansiedade em você, e você não conseguiu entregar para Deus. O texto não manda você analisar a ansiedade, não manda você justificá-la, mas manda lançar sobre ele. Lançar sobre ele. Vem aqui, Joãozinho, pega aqui um saco desse aqui para mim, por favor. Inclusive essa cesta do amor está precisando do amor dos irmãos, que tem gente que está vindo aqui. Não, eu quero só... Levanta tudo logo mesmo. Tu não foi para a academia essa semana? Não, segura aí, segura no ar. Para baixar. Irmãos, uma coisa é entregar, né? Se eu for entregado, toma aqui. Uma coisa é entregar. Toma aqui. Isso seria entregar. Desculpa aí, viu, João? É porque não era para entregar agora, João. Isso é uma coisa a entregar. Mas outra coisa é lançar sobre ele. Segura, João, segura. Bota aí. Lançar sobre ele. Irmãos, a palavra no grego não é apenas uma entrega. É entregue e solte. Livre-se disso. Porque Jesus está disposto a receber. Ele diz: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, encontrareis descanso para as vossas almas. Jesus tem descanso para você. Jesus tem descanso para mim. Agora ele diz assim: olha, venha a mim, se você está cansado e sobrecarregado. Tome o jugo comigo. Vamos andar junto. Vamos colocar uma coisa que nos une, uma canga. Irmãos, antigamente, sabe como é que se fazia? O animalzinho novo, forte, não podia ser colocado com outro animal novo, forte, para arar a terra, porque ele não sabia como fazer. Ele era colocado junto com outro que já tinha experiência. Sabe o que Jesus está dizendo? Vamos caminhar junto comigo. Eu vou carregar isso aí junto contigo. Está pesado? Lança sobre mim, porque eu tenho cuidado de você. Jesus quer cuidar de você. Jesus quer cuidar de você. Ele não quer que você viva em tormento, Ele não quer que você viva em agonia, Ele não quer que você viva com medo, Ele quer cuidar de você. Esse texto não foi escrito apenas para quem não teve ainda uma experiência com Jesus, mas é para todos que estão cansados e sobrecarregados. Aqui não é
físico somente, também é emocional. Porque ele diz assim: encontrareis descanso para as vossas almas. Sua alma precisa de descanso. Jesus está dizendo assim: olha, eu posso trabalhar com você nisso aí. Organiza teu interior. Lance sobre ele toda a ansiedade e não pegue de volta. Lance sobre ele, e ele fez isso. Jesus não está ensinando você a fazer uma coisa que ele não fez. Se você observar, abra a sua Bíblia lá em Lucas. Abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Irmãos, eu gosto muito desse texto, porque Lucas é médico. Lucas não era um dos apóstolos, ele era médico, um médico que acompanhou o ministério de Jesus. E olha como Lucas descreve a hora do sofrimento de Jesus. Olha só, Lucas 22, verso 39. Jesus saiu e, como de costume, foi ao Monte das Oliveiras, e os seus discípulos o seguiram. Jesus tinha o costume de ir para o Monte das Oliveiras, um lugar que não tinha movimentação. Você quer ter tuas emoções em ordem? Tenha um tempo de solitude. Você deve ser uma boa companhia para você mesmo. Entende? Se você não gosta de ficar com você mesmo, você quer impor esse fardo para o teu cônjuge, para os teus filhos, para os teus pais? Irmão, eu gosto de ficar comigo. Eu amo estar com a minha família, mas eu gosto de ficar comigo. Eu me esparramo na cama. Que bom que está só nós dois aqui. Como aquele médico, né, que eu já contei para vocês. Disse que o cara estava se sentindo meio doido, foi no psiquiatra. Disse: doutor, me ajude, por favor, doutor. Eu tenho pensado umas coisas muito estranhas. E doutor, eu sinto que eu sou duas pessoas. Doutor, me ajuda. Aí o médico disse assim: calma, calma, senta aqui que nós quatro vamos resolver esse problema. Meu pastor, meu pai espiritual, ele diz assim, que a pessoa que não conversa com ele mesmo, tenha cuidado com essa pessoa. Porque saudável é você conversar com você mesmo, dar bronca em você mesmo, consolar você mesmo. Diz assim: calma, 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 Jazilão, vai dar tudo certo. Tenha fé em Deus, rapaz, calma. A neurociência inclusive diz que quando você fala com você na terceira pessoa, ou na segunda pessoa, é como se você saísse do problema e desse um conselho a você mesmo, e você fosse consolado por você. Então Jesus tinha o costume de ir para o Monte das Oliveiras. Você é a vida toda tumultuada, no meio de gente, e quando você fica só, você não fica só. Você pega o celular e vai caçar de ver gente. Gente que tem mais dinheiro que você, gente que passeia mais do que você, porque na rede social é tudo assim. Gente que é mais feliz do que você. Aí você vai dizer: minha vida não é uma miséria mesmo? Pô, aqui todo mundo feliz. Fique sozinho, querido. Fique sozinho. Só você e o Espírito Santo. Jesus tinha o costume de ir para o Monte das Oliveiras. E o texto dá a entender que ele não levou os discípulos, não. Eles quiseram ir junto. Porque tem momentos que a gente quer ficar só. Tem momentos que a gente precisa ficar só. Que a gente precisa ter momentos sozinhos. Momentos de solitude. Olha o outro versículo, versículo 40. Quando chegou ao lugar, disse-lhes: orai para que não entreis em tentação. Por que Jesus ora com mais intensidade nesse momento? Porque as suas emoções estavam afloradas. Eu quero que você preste atenção nisso. Versículo 41. Apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos orava. Jesus sai de perto dos discípulos e vai orar sozinho. Querido, você foi gerado sozinho, a não ser que seja gêmeos, tenha nascido gêmeos. Mas mesmo assim, nasce um de cada vez. Você tem que entender que haverão momentos da sua vida que será você e o Senhor na cova dos leões. Haverão momentos em sua vida em que não haverão outras pessoas em sua volta.
E que você precisa entender que aqui é eu e Deus. Eu e Deus. O texto continua e diz assim: a oração de Jesus era, versículo 42, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Por que Jesus ora isso, irmãos? Por causa das suas emoções. Pai, se possível, passa de mim esse cálice, todavia, não seja como eu quero. Porque as minhas emoções agora me dizem para que eu não vá para a cruz. Pai, minha emoção agora está me dizendo para eu mudar essa situação. Mas seja feito, Pai, a tua vontade, e não aquilo que minhas emoções estão me dizendo para fazer. Versículo 43. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Em agonia, diga comigo, agonia. Pergunta a pessoa linda que está do seu lado, diz ela assim: você já ficou com agonia? Pergunta ela aí. Você já ficou com agonia? Jesus estava em agonia. Mas quando ele ficou com agonia, ele foi lá no Facebook e disse assim: não confio mais em ninguém. Judas, aquele miserável. Jesus não fez isso. O que Jesus fez quando ele ficou em agonia? Está escrito, ele orava mais intensamente. Jesus estava dizendo: eu preciso da graça do Pai para fazer não o que eu estou sentindo, mas para fazer o que é certo, para fazer o que eu tenho que fazer. O que é que você tem que fazer, bonitão? Não é seguir aquilo que você sente. Você tem que fazer o que é certo. Você tem que obedecer a Deus. Você tem que seguir o princípio. Qual é a emoção que está atrapalhando você de ser mais fiel a Deus? Mude isso. Tem alguma emoção errada aí? Para de alimentar essa emoção. Você tem que fazer o que é certo. Você não tem que fazer o que você tem vontade de fazer. Você não é criancinha, não. Faça o que você deve fazer. Irmãos, olha a sequência do texto. O texto não terminou. Olha só para o texto. O anjo aparece, ele ora mais intensamente, versículo 44, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue, que corriam até o chão. Você já teve em agonia para transpirar sangue? Eu acho que não. Alguém aqui já teve? Suou sangue. Quando olhou na roupa, tinha sangue na roupa do suor. Não tinha, né? Então você não tem justificativa para fazer o que é errado. Porque Jesus transpirou gotas de sangue. Isso é um fenômeno muito raro, que a medicina fala que é hematidrose, é como se entrasse num alto nível de estresse, tão elevado que a pessoa fica a ponto de desmaiar. E aí há um rompimento nos vasos sanguíneos, que se misturam com o suor e sai pelos poros. Você já imaginou passar um lenço e sair vermelho? Foi a agonia que Jesus passou, porque ele precisava sofrer por mim e por você, mas ele não desistiu de fazer a vontade do Pai. Jesus continuou sendo obediente ao Pai, mesmo quando a sua humanidade estava dizendo, as suas emoções estavam dizendo: você pode desistir, você continuará sendo filho amado do Pai. Ele decide continuar. Olha o que o texto diz, irmão. Olha para o texto completo. Versículo 45. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo, exaustos de tristeza. Havia tanta tristeza que eles não conseguiam nem ficar acordados. Sabe quando você está meio que ansioso ou meio depressivo, que começa a dar sono e sem ânimo para fazer nada? Os discípulos estavam assim. E Jesus vai lá até os discípulos, e o que é que ele diz? Versículo 46. Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Cuidado, querido, com as suas emoções. Versículo 8. Terceira coisa que eu quero te dizer, vai lá para 1 Pedro 5, verso 8.
Sede sóbrios, vigiai. O vosso adversário, o diabo, está procurando lugar. E se você não vigiar suas emoções, você abrirá alguma brecha e ele vai ter acesso. Por que o texto fala, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade no 7, e no 8 diz assim, vigia, porque suas emoções podem te levar para um lugar que você não deve ir. Vigia, porque aquilo que você sente não pode conduzir sua vida. Cuidado, o diabo está de olho em você. Aquilo que você faz no dia a dia alimenta as emoções em você. Pelo que você chora? Você chora na presença de Deus? É o que emociona você? Como é que estão tuas emoções? Como é que está teu coração? Cuidado, vigie, seja vigilante. Sobriedade fala de equilíbrio emocional, irmão. Vigilância fala de atenção espiritual. Emoções governadas vai fazer com que você continue posicionado diante de Deus. Maturidade. Você precisa adquirir maturidade emocional para você não ser guiado, não se deixar levar pelas emoções. Qualquer emoção que não seja saudável e de acordo com as Escrituras, você deve deixar elas morrerem. Contradiz algum princípio da palavra? Questione. Questione. Quer ter suas emoções saudáveis? Não dê lugar ao diabo. Sabe uma maneira que as pessoas dão lugar ao diabo? Ficando ofendidas com os outros. Paulo diz assim, olha, eu perdoei, irmãos. E se eu perdoei alguma coisa de alguém, porque para que eu não desse lugar ao diabo, porque nós não ignoramos os seus ardis, as suas artimanhas. Outra versão, outra Bíblia diz assim, para que Satanás não tivesse vantagem sobre nós. Olha só, irmão, Satanás tem vantagem quando você guarda mágoa no coração e não perdoa. Do ponto de vista científico, da neurociência, fala que quando você guarda mágoa dos outros, o seu cérebro fica no estado de alerta por muito tempo. E o seu sistema parasimpático vai querer proteger você. Você vive em estado de alerta. Está momentaneamente no estado de alerta? Saudável. Né? Um exemplo, você está vindo na rua e de repente um pitbull saiu de uma casa porque o portão estava aberto. A emoção saudável é para te proteger. Coração dá uma acelerada. O coração estava a 70, você vinha assoviando. Você vê um pitbullzão saindo com uma coleira de ferro no pescoço. E aí seu coração de 70 vai para 140. E aí o sangue bombeia para mandar, o coração acelera para mandar sangue para o corpo. Dizendo assim, ó, as tuas pernas agora estão bem... a circulação aumentou nas pernas, porque, meu amigo, se precisar correr, perna, como diz na minha região, para quem te quer. Mas você viver em estado de alerta, inconsciente, porque você está com mágoa de alguém, com ressentimento de alguém, isso vai destruir você. Do ponto de vista científico, do ponto de vista espiritual, você dá lugar para o diabo. Em Mateus 18, diz que os verdugos, espíritos atormentadores, são liberados, têm legalidade para atormentar. Doutora Caroline Leif, aquela que o Joivon gosta de postar as frases dela, ela diz que mais de 90% das doenças são de origem emocional. Falta de perdão. Começa nas emoções. Pacientes oncológicos, a sua grande maioria é identificado mágoas de outras pessoas. E por isso o corpo para de se defender e permite com que as células cancerígenas ataquem o corpo. Quer ter suas emoções saudáveis? Irmão, perdoa.
Perdoa, seja inteligente. Perdoe não porque o outro merece o perdão. A palavra já diz, perdão é uma perdona, é uma perca grande. Perca a questão, deixa isso para lá. Perdoe. Tem pessoas convivendo com pessoas que elas não perdoam, guardando mágoa no coração. E aí um dia que acontece alguma coisa, ela lembra de um fato que aconteceu há 10 anos atrás, porque não perdoou. E a última coisa, irmão, que eu quero falar, eu gosto desse assunto, se vou falar eu demoro muito nesse assunto, mas a última coisa que eu quero falar é: resista firme na fé. Versículo 9: resisti-lhes firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo entre os vossos irmãos no mundo. O que é isso? Não resistir ao diabo com força emocional, vou lutar com o diabo. Mas ser livre nas suas emoções, é não viver com raiva dos outros, é perdoar. Como é que você resiste o diabo? É vivendo em comunhão com Deus. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir aqui no original grego não é suportar o embate dele, é você lutar contra ele. Como é que luta contra o diabo? Fazendo o que é certo. Submetei-vos a Deus, sujeitai-vos a Deus e resistir ao diabo. Obedeça a Deus e lute contra o diabo. Como é que luta contra o diabo? Perdoando os outros. É vivendo acima daquilo que as possibilidades de pecar lhe oferecem. E quero dizer a você o seguinte: não dependa das emoções para fazer o que é certo. É bom ter as emoções, e use isso para o bem, irmão. Eu chego para o meu filho, para João Lucas, dou um cheiro no pescoço dele e digo assim, perto do ouvido dele: filho, você sabe de uma coisa? Aí ele fala: sei, pai, que o senhor me ama, né? Eu digo: é. Aí sabe o que ele aprendeu? Tem hora que eu estou trabalhando, fazendo alguma coisa, ele chega, encosta perto de mim, pega no meu pescoço: pai, sabe de uma coisa, pai? Eu digo: sim, filho. Eu deixo ele falar: eu te amo. Eu digo: amém, filho, papai te ama muito. Aproveite, irmãos, as emoções. Dê uma palavra de ânimo para alguém, né? Fale para a pessoa, irmão, melhore a autoestima da pessoa, ajude ela, né? Você vê que o Marcelo já está se sentindo bonito, porque toda vez que eu vejo ele, eu digo: Marcelo, você está bonito hoje. Mas é verdade, Marcelo, não estou mentindo não. Irmão, use isso de maneira favorável. Agora, não dependa das suas emoções. Eu estou feliz da vida, vou servir a Deus. No dia que eu estou mal, eu vou caçar uma oportunidade de fazer o que é errado? Não. Submeta as suas emoções à vontade de Deus. E seja instrumento de Deus para gerar emoções boas nas pessoas, para ajudar elas. Vamos ficar de pé, irmãos? O que é certo permanece certo, mesmo quando não é confortável fazer. Isso aqui são só algumas frases que eu anotei depois que eu estava pensando antes. Eu anotei essas frases e entendi que não podia deixar sem falar. Viva por princípios e não pelas emoções. O que guia você não é o que você sente. O que guia você deve ser a palavra de Deus. Viva por isso. Princípios sustentam você quando as emoções são instáveis. Estude as Escrituras, leia a palavra de Deus. Você é humano, irmãos, eu sou humano. Tem dias que a gente não está tão animado assim. Você é humano. Meu pai inclusive escreveu um livro agora sobre isso, né? Você é humano, eu sou humano. Eu sou humano. E está tudo bem se expressar. Organize sua vida emocional. E organizar a sua vida emocional não é se tornar um frio, alguém seco, sem emoção. Não, não é isso. Organizar a sua vida é você amadurecer, é você se tornar alguém mais equilibrado, que consegue tomar decisões mesmo não sentindo. Eu quero começar uma dieta, mas estou sentindo vontade de comer hoje, eu vou começar amanhã. Querido, você tem que fazer aquilo que você decidiu fazer, e não o que você está sentindo. Faça isso.
Deus não deseja que sejamos escravos dos nossos sentimentos, mas que nós sejamos bons administradores das nossas emoções. Seja humano, viva, porque é muito bom viver e expressar o que você sente, ser livre. É muito pesado fingir ser uma pessoa que você não é. Se expresse, seja você, seja sincero, mas não viva pelo que você sente. Quando as emoções estão em ordem, elas servem à fé. Organize suas emoções. E aí, quando você entra na presença de Deus, dá vontade de chorar. As emoções fluem de maneira certa. O pecado vai desordenar suas emoções. O pecado vai desorganizar as coisas em seu coração. Mas o Espírito Santo vai colocar as coisas em ordem. Vai dar a você firmeza para o momento que precisar. Tem hora que a minha esposa fala assim: tu tem coração de pedra, parece. Porque tem hora, irmão, que o negócio não está fácil, não. Mas eu não vou agir pelo aquilo que estou sentindo. Eu tenho um conhecimento das Escrituras. Eu tenho que fazer o que Deus quer que eu faça. Quando as minhas emoções estão fora de ordem, elas podem começar a governar a minha vida e me direcionar por coisas que eu não deveria fazer. Então eu tenho que organizar minhas emoções para fazer o que é certo, para obedecer a Deus. E não importa se aonde você estiver sozinho, seu pastor não vai estar com você, sua esposa pode não estar com você, seu marido pode não estar lá, mas você sabe o que é certo fazer. Você tem princípios em seu coração, que é o lugar onde devemos guardar a palavra de Deus. O salmista diz: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. É aqui que guarda a palavra de Deus. Então, pôr a vida em ordem é aprender a sentir sem ser dominado, reagir sem perder a fé e viver não pelo que sente, mas pelo que você acredita. Faça o que é certo, ainda que seja difícil.